Olá, muito bem-vindo. Nós estamos reunidos hoje no nosso primeiro podcast. A nossa presença aqui está acompanhada de duas pessoas muito especiais, o farmacêutico Raul e o nosso 60 mais, Antônio Carlos. Muito bem-vindo. Eu sou Larissa Bezerra, psicóloga e cofundadora do Instituto Auroras. E eu sou a Kellen Araújo, psicóloga, também cofundadora do Instituto Auroras. Sejam bem-vindos. Obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre medicamentos, com a presença de um 60 mais, de um farmacêutico, que vai trazer todas as colaborações para a gente pensar nesse tema em relação ao envelhecimento e como a gente pode administrar melhor essa realidade que a longevidade nos convida. Acompanhe com a gente, mande suas dúvidas, nós estaremos aqui em alguns outros momentos para conversar mais sobre isso. Então vamos começar. Raul, conte um pouquinho pra gente da sua história profissional até aqui. Como ela foi? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite para esse podcast, essa conversa, esse bate-papo. Eu sou farmacêutico, já há 25 anos de formado, já atuei em drogaria, hospital, em laboratórios, e aí a gente traz um pouco da vivência, e aí é importante ver que nesse tempo de formado, a gente tem o acompanhamento da evolução da velhice, da geriatria, dos pacientes idosos, da necessidade que esse público tem de um cuidado maior. Então, antigamente não era tão visto com um olhar mais voltado para eles, e hoje a gente tem essa necessidade de realmente olhar com mais carinho, com mais humanidade, com mais afeto para esse público. Então é muito importante essa conversa, porque eles de fato precisam de um cuidado diferenciado. E a gente vai pensar que também existem especificidades, né, no próprio processo do envelhecimento que nos convida a ter um cuidado maior e a conhecer mesmo, né, as particularidades desse processo, que quando a gente pensa na questão do uso da medicação, isso se torna um fator importante, né, porque o organismo da gente, à medida que a gente vai envelhecendo, ele vai tendo as suas modificações e aí a gente precisa não perder de vista essa especificidade. Isso mesmo. O senhor estava contando pra gente que o senhor teve essa vivência também com os medicamentos, né? O senhor era representante de medicamentos, trabalhou com isso há muito tempo. O senhor quer contar um pouquinho pra gente sobre isso também? Realmente, isso foi na década de 70, eu trabalhando com medicamento, e a minha função maior era a visita aos médicos, porque o propagandista, o representante de medicamento, na época que a gente fazia essa propaganda, era diretamente a venda ao médico. Não era às vezes a pessoa diz, mas você vai ter que vender para as farmácias. Não, primeiro você vende a ideia para o médico, porque o médico é que vai receitar os seus produtos. Então, daí é que parte para a farmácia, né, depois da visita ao médico. Isso você vai ter esse aumento de venda de acordo com a propaganda dos seus produtos, porque é o médico que vai receitar para os pacientes e de acordo com realmente essa receitas, né, dos médicos, então você vai se dirige às farmácias, aí ele vai notar dos medicamentos que tem mais saída e você vai vender. Então, é um ideal que muitas vezes as pessoas pensam que você tem que vender para a farmácia. Você vende a ideia para o médico e o médico é que vai fazer essa venda para as farmácias através de você. Então é isso que eu trabalhei, inclusive, vamos dizer, indústrias farmacêuticas de grande porte. Todas elas que eu trabalhei eram de alemães, francesas, né? E assim por diante. Então eu tive um grande sucesso nessa época
com venda na minha profissão de vendedor, de propagandista, né? Tem uma curiosidade. Quem faz essa propaganda para os médicos acaba tendo, né, a responsabilidade de conhecer mais a fundo sobre essas medicações, como é que elas funcionam, e passar todo esse repertório em relação àquele produto que está sendo, né, anunciado ali para os médicos e depois disponibilizado nas farmácias. Nesse momento em que você trabalhava lá atrás, quando era apresentado, né, a medicação, o objetivo, o direcionamento para quem que era indicado, dosagem, essas coisas, existia alguma observação em particular nessa comunicação sobre como que deveria ser administrado para as pessoas mais idosas ou não? Era uma orientação geral? Bom, em primeiro lugar, nós, nesse primeiro laboratório que eu trabalhei, em primeiro lugar você tem que ter um conhecimento. E esse conhecimento, nós tivemos que fazer um curso durante 15 dias, né, para poder se familiarizar com cada produto que você ia trabalhar. Você tinha livros para estudar, além das informações e aulas que a gente recebia de grandes profissionais lá de dentro da própria empresa, né? Médicos especialistas que vinham para nos dar essas aulas. Então você tinha uma base, né? Porque não é que você tivesse um grande conhecimento, você tinha que ter uma base profissional de conhecimento, porque você tinha que conhecer não só o produto em si, mas como bula, né? Indicações, contraindicações. Então, tudo você tinha que ter um pouco desse conhecimento para poder falar para o médico, porque muitas vezes você falava para o médico de um produto e se ele fizesse uma pergunta e você não soubesse responder, mas pelo menos você tinha uma base para responder. Quanto ao lado das pessoas mais idosas, né, quando você tinha, por exemplo, ia lançar um produto para essa classe, você estudava aquele produto, vinha todos os materiais, né, em revistas, tudo para você estudar e fazer a sua propaganda, falar daquele produto geriátrico para o médico. Se eu suponho, vamos dizer assim, se eu tinha um produto X para aquela idade, aí você ia lançar esse produto para ele, ia procurar o médico, a especialidade certa, e é esse médico aí que você ia mais se dedicar a esse produto. Então, pediatra, você ia falar daquele produto, então você ia procurar justamente as especialidades do produto que você ia fazer a sua propaganda. Clínico geral, já você fazia de um todo. Então, você trabalhava em cima de cada profissional. Perfeito. O remédio, o produto, né? A gente não pode negar que ele tem um papel fundamental na própria revolução da longevidade, que é o que a gente está vivendo agora, né? E aí eu te faço a pergunta, Raul, como é que você enxerga hoje o papel do farmacêutico na sociedade, especialmente nesse foco do envelhecimento? Pois é, hoje o farmacêutico mudou muito em termos de serviços, né? Antigamente era de fato somente dispensação na drogaria. Era apenas um vendedor, né? Tinha até um jargão que era vendedor de jaleco. E hoje mudou, graças a Deus, hoje o farmacêutico ele presta serviço, aferição de pressão, verificação de glicemia, temperatura, além da orientação farmacêutica de fato. Então esse é o ponto principal, né? É você ter um contato com o paciente e poder orientar ele da melhor forma possível para ele usar. E depois da pandemia da Covid-19, isso ainda aumentou mais, né? A farmacêutica vai linha de frente, de fato. A gente trabalhou muito com testes, né? Os testes de PCR. Então, de fato, o farmacêutico ficou à frente e aumentou o contato com esse público. E no caso da questão dos idosos também,
E não só dos idosos, mas tem uma questão social, né? Porque assim, nem todo mundo tem acesso ao médico, ao plano de saúde. Então, o farmacêutico ele consegue ter um contato primário, né? Seja ele para orientar, para fazer uma triagem, para dizer qual médico ele deve procurar, ou um tratamento paliativo até, né? Mas então, o farmacêutico de fato está mais à frente, um contato mais próximo com o paciente. E é interessante porque até, vamos dizer, algum tempo atrás, eu não sabia do farmacêutico clínico, Isso. né? E eu acho que tem muita gente também que não sabe que existe o farmacêutico clínico. Tu pode falar pra gente o que é o farmacêutico Sim, o farmacêutico clínico ele está habilitado hoje a acompanhar mesmo o paciente de forma onde ele possa verificar um diagnóstico, acompanhar sobre os efeitos do medicamento daquele paciente, a questão de dose, uma possível reação adversa. Então, ele está mais voltado para o paciente em si, para o efeito do medicamento causado no paciente. Agora, claro que junto com os outros profissionais de saúde. Sim. Né? Então, o farmacêutico está compondo a equipe para tentar dar uma solução melhor para o paciente. É como você precisa marcar uma consulta com o farmacêutico clínico para ele ter todo o seu histórico, ver o que você está consumindo. Isso. Então, hoje o farmacêutico ele pode acompanhar o paciente para poder orientar, de repente, a horário, né? Poder orientar quanto a forma de armazenar o produto, que às vezes impacta no tratamento, né? E encaminhar para outras atividades, até mesmo não farmacológicas, né? Uma prática de uma yoga, de uma academia, pode contribuir para o tratamento. Só um adendo aí. Inclusive, não sei se vocês estão lembrados, que houve aí, eu inclusive assisti na televisão, teve uma brigazinha entre médicos que discordavam disso aí, né, que achavam que o farmacêutico não deveria exercer essa função. Isso. Lembra? Uhum. E teve uma brigazinha assim dos médicos discordar. E se você for lembrar, né, que eu me lembro, que eu trabalhei nesse ramo nessa década de 70, dificilmente você via um farmacêutico numa farmácia. Eu sei porque eu visitava muitas farmácias e via. Dificilmente. Hoje em dia é obrigatório. Obrigatório. Antigamente não, mas hoje em dia é obrigatório. E justamente sobre isso que você perguntou, sobre o farmacêutico clínico, realmente houve essa não sei se foi regulamentado Isso. e tal, deve ter sido, né? Para que o médico dizia, não, mas ele não tem condição de administrar tipo assim, um médico, né? Uhum. Fazer um diagnóstico do paciente. Eu acho que não, a pessoa estudou, tem um conhecimento básico, né? Pelo menos um conhecimento básico. É como o propagandista, tinha um conhecimento básico. Ele era diante de um médico, era um leigo, mas ele tinha um conhecimento básico para poder fazer aquela sustentabilidade do seu produto. E a mesma coisa também que eu acho isso muito interessante, que tem que ter, porque muitas vezes tem pacientes que não têm condições de ir a um médico e procuram um farmacêutico. Muito excelente. Qual é o objeto de estudo da farmácia? É a pessoa. É a pessoa. É a pessoa, não tem jeito. É o ser humano, né? Uhum. O medicamento ele só faz uma ação no ser humano. A gente não pode esquecer disso, porque se for falar só do produto em si, é uma química, né? Mas essa química vai fazer efeito em um ser humano. Então, eu sempre digo que a questão da farmácia, ela tem que estar voltada para a pessoa. Mas o farmacêutico é quem faz na sua graduação, pós-graduação, o estudo profundamente da química. Sim. Mas tem que deixar claro assim, quando a gente fala de prescrição, de fato, médico, odontólogo, veterinário, eles têm a autoridade legal de fazer a prescrição. Perfeito. Dos medicamentos tarjados que a gente chama, né? A gente pode falar sobre isso depois. Tá. Mas o farmacêutico pode fazer a prescrição dos não tarjados, que aí tem uma diferença, né? Por questão legal. Não tanto por conhecimento, mas por legal. E aí tem que ser respeitado de fato. Né? Na gerontologia, a gente conheceu, né, essa especialidade dos farmacêuticos, né, que é atuar na parte clínica. Eu entendo que isso se alavancou dentro dessa área
devido a algumas especificidades, né? O idoso, em geral, por ter essas mudanças no organismo, começar a ter déficits, acaba que é um público que hoje em dia faz muito recursos de medicação para poder equilibrar doenças crônicas, fazer esse tipo de controle. E isso levou a uma polifarmácia, né? Um número de medicações que às vezes eles têm que administrar ao mesmo tempo. Então, eu entendo que o farmacêutico clínico entrou aí, e eu acho que ela alavancou dentro da Geronto, por conta dessa especificidade. Porque é isso que você comentou. A gente precisa não só fazer uso desses recursos que a gente tem, né, que a ciência nos proporcionou em termos de fármaco, direcionando aqui para o tema, mas fazer um uso assertivo disso, né? E aí eu te pergunto, como que isso está hoje difundido, essa área difundida dentro do meio de vocês e dentro dos próprios demais profissionais da saúde? Porque quando a gente teve acesso, eu sinceramente achei o máximo, porque dentro de casa a gente observa, às vezes, conosco mesmo a dificuldade, né? Peraí, qual é a medicação agora? Qual é o horário? Eu posso mudar, né, para ser antes do almoço ou depois do almoço? E a gente sabe que tem algumas medicações que têm suas particularidades. Algumas que a gente pode fazer essas alterações sem maiores prejuízos, mas algumas não, né? E sem contar a parte da interação medicamentosa. Você pode comentar um pouquinho aí sobre... Tá, acho que o fundamental, ainda mais para os idosos que usam muito medicamentos, é a polifarmácia, né? A polifarmácia, pela OMS, ela diz que acima de 4 medicamentos já é uma polifarmácia. O que não é realidade. O que não é realidade, né? Tem idosos que utilizam 8, 9, 10 medicamentos. E aí tem uma série de problemas junto com isso, né? Quando você usa muito medicamento, você aumenta o risco de reações adversas. Então, o paciente pode ter uma reação a um medicamento potencializado pelo outro. Tem um risco maior de interações medicamentosas. E também tem o efeito do medicamento potencializado. Então, por exemplo, para os idosos, a queda, que é um perigo para o idoso, pode ser causada porque ele interagiu dois medicamentos e potencializou um, né? Principalmente aqueles que atingem o sistema nervoso central, então causa sedação, o paciente fica tonto. Então, percebe que a polifarmácia é um risco muito grande para o paciente idoso, né? E aí, o farmacêutico ele pode colaborar, como você falou, ajudando no horário. Hoje a gente tem ferramentas, não só digitais, mas também digitais é mais complicado para o idoso, que nem todos têm acesso, mas o papel, né? Existe papel onde você tem ali o desenho de um sol e uma lua. Então, você tem horário, tem um pratinho de café com pão, um almoço e um jantar. E ali o idoso já consegue identificar que ele precisa tomar o remédio dele na hora do almoço, na hora do jantar. Então, percebe que são ferramentas simples, mas que a família ou um cuidador pode adotar. E aí ajudar nessa polifarmácia, né? E aí o farmacêutico também pode orientar, pode observar os primeiros sinais que acontecem numa reação adversa, por exemplo. Então, se você tem essa noção que dois medicamentos podem estar interagindo, causando esse problema no paciente, já dá um alerta. Então, aí você pode acionar o médico, acionar a família, né, recomendar um ajuste de dose, porque o farmacêutico não pode trocar doses. Mas você pode recomendar ao médico, né, explicar o que está causando. Então, a polifarmácia é uma das maiores preocupações nessa classe. E a questão da polifarmácia também vem os medicamentos com tarja. Sim, né? É legal você dizer isso, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente acha que medicamento não tarjado não tem risco, né? Primeiro assim, quando você quer saber se é tarjado ou não, o local da farmácia. Tudo que está fora do balcão da farmácia, na prateleira, ali próximo ao leite, seja qual produto, fora do balcão, ele é não tarjado. Olha, legal. O que está fora da farmácia. Tudo que está para dentro do balcão, ele é tarjado. De alguma forma, ele é tarjado. E esse tarjado tem alguns tipos, né? Tem aquele que é onde você tem ali escrito que é apenas uma prescrição médica e tem uma que é com retenção da receita, que são os controlados, né? E eles têm cores também, os psicofármacos, isso. Então, se você pegar um anti-inflamatório,
E aí eu queria só salientar também, gente, aqui, que assim, tudo que for falar de fármacos aqui, de medicamento, não é orientação, né? A gente não pode, Sim, né? a Então a gente gente tem está que ter esse conversando, cuidado né? e utilizar como exemplo, mesmo que seja uma orientação ou citar marcas. Mas, por exemplo, se você pega e compra um diclofenac, um anti-inflamatório, lá vai ter uma tarjinha escrita que o médico só pode ser vendido com prescrição médica. Mas você compra sem receita hoje na realidade do Brasil. Mas ele só é prescrito por médicos, odontólogos ou veterinários. E aí os controlados, que são os psicofármacos, que tem tarja preta, que é o famoso tarja preta, que causa uma dependência maior para o paciente. E tem controlado também tarja vermelha. Só que ele é obrigatório ter a retenção da receita. Os dois, né? Os Tanto dois. tarja preta quanto vermelha Isso. vai reter a receita. Isso. Temos ainda antibióticos, que precisa ser retido de receita. Então, assim, a tarja é uma forma legal que você vê como o medicamento pode ser dispensado para o paciente. Né? E aí dá um respaldo para o paciente dele ter aquele controle maior. Tá? Então, tem essa diferença em tarjado e não tarjado. E a gente estava falando ainda há pouco sobre essa questão do controle no uso da medicação. Eu queria só retomar um pouquinho. Hoje, como é que está a questão da atuação do farmacêutico clínico, né, dentro das equipes de saúde? Isso. Interessante você falar, né? Tem dois ambientes que a gente precisa separar. Tem o ambiente hospitalar, onde é um espaço mais restrito, onde a proximidade entre os profissionais é maior. Você tem hoje em dia reuniões entre os profissionais, né? Tem vários hospitais que já adotam isso. Então, o farmacêutico clínico ele pode, de fato, expressar ali o seu conhecimento e acompanhar o paciente no leito. Então, o paciente deu entrada no hospital, o farmacêutico vai lá e pode acompanhar, de fato, fazer a evolução do paciente. Então, essa farmácia clínica no hospital, ela tem esse foco, acompanhar o paciente desde a admissão até a alta dele. Né? E aí acompanhar toda essa polifarmácia. E no hospital é até mais fácil, porque você tem uma lista de medicamentos que a farmácia dispensa. Então, a farmácia clínica no hospital, ela é mais tranquila. Quando você vai para a área fora do hospital, aí complica um pouco mais. Porque o contato do farmacêutico com o médico do paciente, que às vezes o paciente nem lembra do médico, ou seja a enfermeira, seja a nutrição, é mais complicado. Né? Então, mas a farmácia clínica ela veio para isso. Se o farmacêutico não tem acesso ao médico, ele pode pelo menos orientar o paciente, para que o paciente possa chegar até o médico. Mas existe também uma comunicação hoje normal, onde o farmacêutico liga para o médico, conversa, e aí tenta trocar essas informações. Então, a farmácia clínica ela é focada nisso, no cuidado do paciente, no uso do medicamento. Legal, que bacana. A gente sabe, né, apesar de não ser indicado pelos profissionais, do automedicamento. Né? Isso aí é perigoso, E né? muito. E muito perigoso, a gente sabe disso, a gente tem essa vivência. Como que o farmacêutico poderia estar orientando as pessoas que fazem uso desse automedicamento? Eu acredito que na educação direto, pessoa a pessoa, informar de fato que pode acontecer, né? Olha, se você utilizar aquele medicamento, você vai ter tal reação. Então, a gente tem que ser claro com o paciente para que ele possa confiar na gente e acreditar naquilo. Né? Porque o que acontece? É o famoso remédio do vizinho. Para o vizinho, o medicamento para dor de cabeça dele funciona, mas para você nem sempre vai resolver. Né? Então, às vezes você usa, e aí vem o lado da polifarmácia também, porque você já tem esses medicamentos, e aí você acha que aquela dipirona que você vai usar para dor de cabeça não vai interferir nos seus medicamentos. Então, aquela automedicação também complica mais ainda a polifarmácia. E outra coisa, medicamentos não tarjados, que eu falei agora há pouco, que são de livre venda, vamos dizer assim, né? A gente acha que não faz mal, né? Mas faz mal. Você tem medicamentos que são não tarjados, anti-inflamatórios. E aí ele pode causar uma gastrite, pode causar um sangramento gástrico. Então, assim, observa que apesar de não ter a prescrição, ele tem um risco para a pessoa. Né? E fitoterápico. Já ia O perguntar fitoterápico. sobre. Você pode comprar uma cava-cava, uma espinheira santa, unha de gato, sem receita. Tá lá você pode pegar, você não precisa, ninguém tá ali para vender. E aquilo ali, às vezes, estimula uma automedicação, né? E aí aquele uso pode lhe trazer problemas também. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão
de você usar um medicamento sem ter a orientação, seja do farmacêutico, seja do médico, de qualquer outro profissional da saúde. E acontece, às vezes, né, Raul, do fitoterápico, a pessoa substituir o fármaco Isso. pelo fitoterápico. Isso. Então, eu já tive vivência com pessoas que, com o diagnóstico de diabetes, o vizinho falou que um chá era muito melhor do que o fármaco que ele estava utilizando, e aí a pessoa começou a utilizar só o chá e suspendeu por ele mesmo o fármaco, Isso. né? Isso é um perigo também, né? Muito. E na nossa região, mais ainda, né? A gente tem aqui, poxa, a tradição, né? Indígena, a tradição dos povos originários, de fazer ali o seu chá e tratar ali uma dor de barriga, tratar uma dor de cabeça. E aí você utiliza aquele chá com o intuito de melhorar, mas nem sempre tem, né? A gente tem um estudo lá do Instituto Evandro Chagas, que foi feito com sacaca. A sacaca a gente sabe que é bom para o fígado, né? Todo mundo conhece. Mas, na verdade, em alguns casos, dependendo da dose, ela pode causar lesão no fígado. Então, percebe o perigo que tem, né? Então, quando a gente fala de medicamento fitoterápico, é aquele medicamento que vende na farmácia. O chá você faz em casa, mas ele tem o mesmo perigo dos fitoterápicos. E aí você me lembrou também num ponto que eu acho que é uma curiosidade interessante para a gente pensar. Normalmente a gente também pensa, por exemplo, nas vitaminas, né, os suplementos. Isso aqui é só para melhorar, não é uma medicação. E aí a gente, conhecendo um pouquinho mais sobre essa área, e vai entendendo que tudo que a gente ingere com alguma função, né, de regular o nosso organismo, a gente tem que observar que organismo é esse, né, o que ele está precisando, né, o que pode ser um excesso. E que então aí as dosagens, né, e a ingestão sem a orientação, que foi conversada aqui, ela pode ter um efeito não esperado, né? Eu conheço uma história de uma pessoa que sempre cuidou muito bem da alimentação e sempre fez a ingestão de alimento, né? Então, até fugindo um pouquinho, mas de uma grande quantidade de um tipo de alimento. Bom, é saudável, né? Era verdura, não tinha problema nenhum. E quando ela foi no médico, foi fazer um check-up, né, apareceu uma alteração grande. Quando ele foi buscar o histórico dela, falou, você tem que controlar aqui essa ingestão aqui, mas não é bom? Mas é a quantidade. E aí a gente, quando pensa na medicação, eu acho que isso é um alerta muito importante para a gente estar ali no radar. Mas que você falou do alimento, não está errado, não está nem um pouco fora do assunto. Eu vou te falar por quê, né? Quando você fala de excesso, a hipervitaminose ela é um risco, né? Então, esses polivitamínicos que tem, eles não são recomendados para todo mundo, né? E os idosos hoje tem um marketing, né, até da propaganda, que aí você tem lá polivitamínico sênior, polivitamínico 50+. Então, quem vê aquilo na prateleira, compra na expectativa de que vai resolver a vida. Quando, na verdade, você não precisa de tudo aquilo ali, né? Mas, claro que eu não estou dizendo que faz mal, assim, que é errado comprar. Mas precisa de um diagnóstico, saber se realmente precisa daquela dose, daquela quantidade, daquelas vitaminas que tem lá, são minerais. E, às vezes, algumas delas em excesso pode causar problema para o paciente. E aí você falou de alimento, né? O que você mais ouve na drogaria é: posso tomar meu remédio com açaí? Né? Aqui no Pará, o que a gente mais ouve é isso. O senhor toma seu remédio para sair? Não toma? Tá. E aí é uma pergunta, né? O açaí é porque é daqui da região, mas o açaí ele é excelente. Mas em alguns casos, com alguns medicamentos, ele pode fazer mal. Né? Então, existem medicamentos como coagulante, vasodilatadores, medicamentos para pressão alta, que se você utilizar junto, pode acentuar e pode piorar a situação do paciente. Por exemplo, você acaba de tomar o açaí e toma seu remédio. E toma o medicamento junto, isso. Né? Claro que ninguém vai parar de tomar açaí, nem muito com medicamento. Mas você tem um espaço onde você pode dar 2 horas de intervalo, ou evitar, ou diminuir a dose, ou diminuir a quantidade. Então, assim, até o alimento, você tem que ter cuidado com a quantidade que você pode utilizar, o horário, com aquele seu medicamento. Talvez pessoas mais novas não sintam tanto impacto. Mas imagine os idosos que têm já uma saúde mais fragilizada, e aí ele pode sim, de fato, causar.
E aí entra o nutricionista agora, né? Uhum. Entra junto o farmacêutico, o médico, para ter esse controle também nos alimentos. Porque os alimentos também podem impactar. E aí tem a interação medicamento-medicamento, que é mais comum, e tem medicamento-alimento, que também pode E interferir. mesmo nos mais novos, né? Por mais que você faça isso, mas que você faz isso ao longo da sua vida, o corpo vai sentir lá pra frente. Sim, sim, sim. Então realmente tem que ter esse cuidado, né? E aí a gente está falando, de uma certa forma, de adesão ao tratamento, de tratamento, né? Sim. Como na prática o farmacêutico pode estar ajudando? Pois é. A questão da adesão, ela é muito crítica, né? Porque pensa só, se o idoso tem a polifarmácia, nem todo idoso consegue tomar 8 comprimidos ao dia. Sim. Então, um deles, ele começa a evitar. Tem um que causa dor no estômago, aí já começa a evitar de usar aquele. Então, assim, ele vai deixando de usar alguns medicamentos, não tendo a adesão por conta de desinformação. Então, muitas vezes, o farmacêutico está aqui para poder organizar essa posologia dele, organizar a forma que ele pode tomar o medicamento, como ele deve tomar, para que ele não sinta reações diversas, para que ele possa utilizar, de repente, uma forma que seja mais fácil para ele, né? Então, de repente, o paciente utiliza um medicamento líquido que tem um gosto ruim. Então, pode ter aquele medicamento em comprimido. Então, é uma questão só de ajustar a forma farmacêutica. Então, tudo isso o farmacêutico pode estar atento e ajudar o paciente, para que ele não perca essa adesão do tratamento dele. Bacana, muito legal, né? Eu acredito, assim, que a gente já avançou muito com relação à parte da participação do nutricionista nas equipes, né, principalmente a nível ambulatorial, né, esses atendimentos de consultório, mas eu sinto falta de um maior conhecimento em relação à atuação do farmacêutico clínico. E quando a gente pensa no público idoso, sinceramente, isso me preocupa. Por todas essas questões que a gente já colocou aqui, e porque existem essas particularidades que quando, às vezes, você pode até numa consulta médico maravilhoso, você tem a melhor medicação. Mas se você não tem uma orientação adequada, se você não tem um acompanhamento para ver assim, poxa, não gostei, gosto não deu, e tem alguém de perto para dizer assim, não, tudo bem, peraí, o que a gente pode fazer de ajuste em relação a mudar, passar do líquido para um comprimido ou vice-versa, ou ajustar de repente um horário que não estava dando certo. Ou seja, eu entendo que o farmacêutico clínico, principalmente dentro desse público, ele é fundamental. E eu acho que a gente precisa alavancar esse olhar, né? E saber onde eles estão. Porque também a gente não sabe. Isso é uma questão. Fato. É verdade. Onde é que a gente encontra? Porque você falou no hospital, mas eu vou ser sincera, minha filha está internada agora, eu já estive acompanhando tudo. Nunca vi também um farmacêutico clínico ali presente, né? A gente vê lá na farmácia, mas dentro, né, do leito, acompanhando conosco, não vi. Sim, não, de fato, né? Perto das outras especialidades, ela é recente, né? A classe farmacêutica hoje está brigando por isso, de fato, se especializando. O nosso conselho de farmácia, tanto regional como federal, é muito forte. Então, assim, tem muitos cursos, treinamentos, qualificação para isso, porque também o profissional tem que estar qualificado. Nós não podemos colocar qualquer profissional, porque a gente sabe que depende de uma qualificação para ele, de treinamento, para que ele possa, de fato, exercer a farmácia clínica. Então, talvez essa ausência que você perceba seja essa dificuldade que a gente está tendo, né? Então, é uma realidade. A gente está caminhando para que tenha mais farmacêuticos clínicos. Eu acredito muito, eu tenho a esperança de ter cada vez mais. Porque eu acho que faz toda a diferença para o paciente, principalmente, né? Acho que faz diferença. Estou com essa esperança aí. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que faz diferença tanto para o paciente quanto para os cuidadores também. Sim. Porque muitas vezes o cuidador, para aquela pessoa idosa que está mais fragilizada, o cuidador que está na linha de frente,
muitas vezes também ele tem tanta coisa para fazer e tem tanta coisa para resolver que às vezes foge um horário de um medicamento, às vezes dá junto porque tem muita coisa para administrar ao mesmo tempo. E o farmacêutico também, eu acredito que tem papel importante também com o cuidador, não tem? Tem, e muito, né? Eu vi um caso de uma família que um dos filhos era filho, não era idoso, mas acho que dá para usar como exemplo, tinha uma reação alérgica muito forte. Então precisava de uma ação rápida, enérgica. E aí a família treinou todos os funcionários da casa. Todo mundo que tinha contato com a criança foi treinado. Então é justamente isso. Para o idoso, quem cuida dele precisa também ser treinado para perceber os sinais, para perceber se de repente é uma reação diversa, ou até mesmo se é um efeito normal do medicamento. Então, de repente, a pessoa tomar um medicamento que é um ansiolítico, que a sedação, o estado de sonolência é esperado, é normal. Então aquilo ali é normal, o cuidador vai entender que aquilo ali faz parte do tratamento. Mas se passar de um ponto, ele tem que acionar ou a família, ou o médico, ou a urgência. Então o cuidador também tem que ser capacitado para isso, né? De fato. E o farmacêutico clínico também poderia estar atuando nisso. Poderia, não deve atuar e tem que estar presente nisso também. Mas é como eu te falei, né? A gente está ainda ganhando um espaço, né, na sociedade. Eu acho que na farmácia, de fato, o farmacêutico já está inserido, e aí falta esse outro olhar. O farmacêutico hoje pode ter um consultório farmacêutico. A gente pode ter já um consultório, um local. Não é permitido ainda acesso remoto, não é permitido, e nem a domicílio. Mas se eu tiver um espaço, eu posso fazer esse atendimento. Legal. Então, na região sudeste, sul, você já vê mais um pouco. E a região norte que a gente está começando com esse trabalho. Está engatinhando? Tá. Tá engatinhando. A passos maiores já. Como que o senhor vê a importância do farmacêutico clínico nesse sentido de estar acompanhando, de estar vendo? O senhor acha assim, isso aí é importante, faz diferença na minha vida ou não? Eu acho que faz muita diferença e veio para somar, né? Porque, como ele falou, estão já caminhando para isso. Precisamos ter esse aumento de pessoas profissionais para poder ajudar. Porque, veja bem, o idoso, nem todos os idosos têm uma certa formação de uma orientação como deve ele agir. Entendeu? Então tem que ter alguém ali para dar uma orientação. Muitos são orientados até pelos próprios filhos, que têm um conhecimento, que tenha conhecimento. E outros não têm essa possibilidade. Então eles têm que procurar alguém. Já que ele não pode ir ao médico, ele tem aquela pessoa ali indicada, especializada para lhe orientar. Tem uns não, tem possibilidade de fazer seus exercícios, fazer suas caminhadas e tal, mas tem outros que não têm. Então, aí, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar a sós? Não, ele tem que procurar alguém, ele não pode ter um cuidador direto. Então ele vai ter que... Onde sempre se vai buscar é na farmácia. Você pode ver que as pessoas vão sempre nas farmácias procurar alguém. Quando não tinha o farmacêutico, eles iam diretamente com os balconistas. Eu digo porque eu presenciei essas coisas na minha época de propagandista. Então eu ia sempre com o balconista. E o balconista não tinha... A gente vê que não tinha conhecimento nenhum. Mas ele queria, às vezes, vender, ele tinha o conhecimento daquele produto, né? Aí ele indicava, porque às vezes até ele lia a bula, né? E indicava aquele produto para a pessoa. E às vezes indicava errado também. Porque sempre quem é com essas pessoas é aquelas pessoas de menos poder aquisitivo. O idoso, ou mesmo pessoas que não tinham poder aquisitivo. Isso se via muito no interior. Eu digo cidades pequenas, onde tinham farmácias. E eles iam lá. Quando uma cidade pequena tinha uma farmácia, eles iam procurar. Eu digo porque eu cansei de presenciar dono de farmácias
Pensava até que era um médico. Aquela fila de gente esperando ali para ele fazer uma orientação. Assim que é. Entendeu? Então, veio com essa orientação de ser obrigatório a presença do farmacêutico, e agora o farmacêutico clínico, está melhorando cada vez mais. Verdade. Eu acho isso muito importante. Sim, o senhor tocou aí há pouco num ponto, acho que extremamente relevante, que a gente não tinha colocado aqui em pauta ainda, sobre a questão do fator socioeconômico, né? Então, quando a gente pensa, às vezes, num idoso que já tem algumas restrições, algumas limitações, que às vezes está com uma polifarmácia, ou seja, com a mesa cheia de medicações para ter que administrar, e às vezes já não tem, né, um conhecimento, uma formação, ou às vezes até uma condição mais já cognitiva, já uma dificuldade a nível, né, de atenção, de memória ali para poder administrar aquela rotina toda, né? Se organizar ali. Esses esquemas que o farmacêutico clínico traz, esse acompanhamento de perto, ele se torna fundamental para a efetividade de um tratamento. E para minimizar riscos também, né? Sem dúvida. É fundamental não só melhorar o tratamento, como tirar o risco, né? Como você falou. Então é importante que a gente tenha essa noção e procure, né? Procure farmacêutico. Eu sou professor também de faculdade, do curso de farmácia, então sempre oriento para os alunos para que eles possam prestar um serviço de qualidade e eficiência, né? Porque a sociedade precisa do farmacêutico, né? E hoje no Pará, a maioria dos municípios já tem farmacêutico também. O Conselho já fechou alguns acordos, o TAC, né? Para que tenha de fato farmacêutico. É importante que também, né, em outros lugares menores, também tenham esse contato com farmacêutico, porque lá também tem idosos que precisam dessa orientação, né? Lá também vai ter interação medicamentosa, vai ter... Da mesma forma. Da mesma forma, né? Isso. Eu lembrei também de uma particularidade do momento, né? A ciência, a medicina avançou muito. Mas houve um direcionamento em que lá atrás a gente tinha, né, aquele médico clínico que via tudo e acompanhava às vezes a pessoa ao longo da vida. E hoje a gente tem uma conduta mais direcionada para os especialistas, né? Então a gente vai no especialista na cabeça, do pé, do estômago e assim vai. E aí cada um que a gente vai entrando um medicamento diferente, né? E aí a questão é, quem está olhando isso todo? Né? Ou muitas vezes você vai no especialista, você nem leva a relação das medicações que você está utilizando. Isso. Ou o especialista também conhecedor do rol das medicações que é da sua área, né? Mas pouco, de repente, conhece sobre uma medicação que ele está trazendo, que é específica de uma outra especialidade aí. E aí, se você não tem esse acompanhamento mais clínico sobre essa questão, a gente cria também uma situação, acho que, de risco. Sim, Então, assim, é importante quando a pessoa for no médico que ela leve essa informação. Claro que às vezes ela não consegue levar, né? Mas, exemplos, levar as caixas do remédio, né? Na farmácia, às vezes, eles cortavam a frente, né? E já levavam, eu tomei esse. Fazer uma relação, né? Hoje em dia, tirar foto. A gente tem várias ferramentas que pode fazer, mas que o médico que vai atender, ele saiba quais são, né? Para ter uma noção do que ele já está usando, né? Para poder fazer um acréscimo de medicamento ou até mesmo aproveitar aquele que já é feito. Mas eu só volto a bater na tecla, normalmente, dos medicamentos que ele não é prescrito pelo médico. Né, que ele faz o uso, seja vitamina, como você falou, seja do antitérmico, seja medicamento para gripe, para o resfriado dele. Então tem que ter esse cuidado para dor de cabeça. Então tem que ter esse cuidado para não interferir no tratamento dele, né, para que ele possa ter efeito de verdade mesmo. Nós já falamos muito sobre a teoria, já refletimos sobre, foi muito interessante. Mas eu queria que tu trouxesse para a gente exemplos práticos dos perigos do automedicamento, alguma coisa assim nesse sentido. Eu vou falar um pouco sobre medicamento de venda livre, né, que são os não tarjados, que talvez seja o que eu considero que seja mais fácil o acesso
dos idosos, das pessoas a eles, né? Quando se fala de medicamento prescrito, o médico, o farmacêutico que dispensa pode lhe ajudar. Mas esses não tarjados, que têm a drogaria de acesso fácil, a pessoa pode comprar e levar para o caixa sem ter nenhuma orientação, né? Nós temos uma série de riscos. O paracetamol, ele pode causar uma hepatite no paciente, né? Então, afetar, causar uma inflamação no fígado, e pequenas doses, não precisa ser muito. A dipirona pode afetar as células do sangue. Você tem o ibuprofeno, que pode causar agressão no estômago do paciente, né? Na mucosa gástrica. Você tem, falando um pouco sobre os medicamentos para ansiedade, né? Aqueles calmantes naturais, fitoterápicos, que são à base de plantas. Ele é de venda livre também. E ele atinge o sistema nervoso central. Então, imagina que uma superdose, por engano, o idoso vai, toma mais de um comprimido daquele, uma dose a mais, o paciente pode até entrar em coma, ter um problema maior, né? Então, assim, é muito perigoso, né? Muito arriscado você fazer automedicação. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu oriento sempre a procurar o farmacêutico. O farmacêutico está lá para poder ajudar toda a sociedade. Então, qualquer dúvida, ou mesmo que vá comprar sem orientação, procure o farmacêutico e converse com ele. E acho que uma coisa importante aí é que, se você não observa, não conhece isso, e, por exemplo, não vai para consulta, que a gente falou anteriormente, e leva essas informações para o médico, você corre o risco de chegar lá, né, com um efeito aí adverso de uma medicação que você toma aparentemente sem risco, mas que ali para você já pode estar causando alguma alteração, alguma lesão, e você partir para uma série de investigação, ou então até para o uso de uma nova medicação para controlar os efeitos daquela medicação que você nem sabe que é ela que está, de repente, desencadeando um problema. Existe um grande risco, né? E assim, tem estudos que mostram que o paciente, às vezes, tem um bloqueio quando está com o médico, né? Então, ele tem um bloqueio, ele esquece o que o médico falou, ele tem vergonha, ele não consegue entender muitas vezes o termo. Então, você acaba tendo esse risco também, né? E você utilizar o medicamento e piorar a situação do que está sendo causado por outro medicamento, né? E aí eu lembrei agora sobre medicamentos tópicos, por exemplo. A gente acha que uma pomada, um creme não faz mal, mas nós temos cremes com corticoides. E aí você pode ter alteração da pele, você pode ter, até mesmo, dependendo da dose, quantidade de tempo que use, uma agressão sistêmica no teu corpo. Então, assim, não é todo medicamento, seja ele qual for, tem que ter um olhar mais atencioso, né? Tem que ter essa atenção. Legal. Você estava falando a respeito desse bloqueio, né, com outros profissionais da saúde, e especificamente o médico. Caso, como é que você, a sua opinião, como é que você olha esse relacionamento da farmacologia clínica, da farmácia clínica, com os outros profissionais da saúde? Pois é de extrema importância, né? Acho que, como a gente começou a falar no início da conversa, em que o foco é a pessoa tem que estar inserida em outros profissionais de saúde, né? O médico, ele prescreve, a enfermagem administra o medicamento, acompanha, o farmacêutico orienta, ajuda na organização da posologia. Então, é fundamental que tenha esse acompanhamento. Infelizmente, nem todos têm, né, acesso a isso, questão social, mas é importante que tenha. E aí eu queria só fazer um adendo aqui para os psicólogos, né? A gente sabe que hoje muitos pacientes não fazem adesão ao medicamento por N fatores, ou não acreditar, ou por um quadro clínico que ele esteja passando. Então, assim, o psicólogo ele consegue trazer o paciente para a realidade dele, muitas vezes mostrar a necessidade do medicamento, né, trazer outros fatores que são importantes para que aquele medicamento faça efeito, né? Então, para mim, assim, um psicólogo ele também acompanha direto o paciente junto com os outros profissionais. Sem dúvida, eu posso até fazer um complemento aqui final, dizendo que a gerontologia, eu acho que ela nos trouxe, né, por mim aqui é pela Kenny, uma relação com a área da saúde que é muito rica, porque ela nos convida a resgatar esse olhar para o indivíduo como um todo. E entendendo, inclusive, a especificidade em relação ao envelhecimento. E aí, fazendo uma relação que você comentou,
dentro do consultório, né, o que já observei? Às vezes chega paciente, está ali com o cliente e às vezes ele faz relatos, óbvio, de situações clínicas dele ali, ou de dificuldade em relação à adesão a um tratamento, enfim. Então a gente, sendo da área da saúde, nós vamos receber queixas, né, comunicações a respeito da saúde desse indivíduo. Então, precisamos ter um mínimo de entendimento de olhar, não para tratar aquela situação, mas para saber orientar, para saber encaminhar, né? Então, acho que um ponto aqui que não dá para a gente pular. Dentro da psicologia, sem ter esses conhecimentos, a gente vai ficar ali, só sendo um ouvinte. E às vezes nós somos o único ouvinte. Porque ele não vai falar isso para o médico ou para o profissional que está acompanhando. Então, é nosso conhecimento básico para orientar e dizer assim, olha, é isso que está acontecendo, sugiro que você procure um médico, não interrompa o tratamento sem o aval, sem o acompanhamento do médico que lhe orientou, enfim, auxiliar nesse direcionamento para ele. Caso contrário, nós vamos ouvir, ele vai sair dali, ele já compartilhou, né? Então, para ele, assim, eu já passei a informação do que está acontecendo. Se não vem nada, né? Eu vou fazer o que é da minha cabeça. E aí a gente cai nesses riscos aí, né? De uma subdosagem, a gente cai no risco de um abandono de um tratamento, a gente cai no risco de um manuseio equivocado, e aí a gente está falando de risco em relação à saúde. A vida, né? A vida. A gente entende que o corpo envelhece, né? E olhando um pouco da farmacologia, o corpo envelhece, o metabolismo diminui, a absorção do medicamento, do fármaco vai ser afetada, a excreção é afetada, então a toxicidade, o efeito do medicamento é diferente, mas a gente não pode deixar a mente acompanhar, né? Então a mente a gente consegue salvar, né? Para que o paciente usar a mente dele para tentar salvar o físico dele, né? Sim, muito legal. Nós chegamos ao fim. Foi muito legal, muito obrigada. Foi o nosso primeiro podcast. E aí eu queria que vocês, se possível, falassem alguma coisa, deixassem alguma contribuição, alguma mensagem. Quem quiser começar, fique à vontade. Quer mandar um recado para quem está assistindo? O meu agradecimento, né, também, assim, vamos dizer, a minha mensagem é de que eu acho o seguinte, que é hora de todos nós nos cuidarmos, não só o idoso, mas os jovens, principalmente os jovens, porque o que nós estamos vivendo atualmente é desesperador, podemos dizer assim, porque o que você mais ouve e vê é, vamos dizer assim, destruição dos jovens levados para um caminho errado, de perdição, né? Então ele está ali se autodestruindo. Então o que eu posso dizer, essa minha mensagem de transmitir, é de que se cuidem. Cuidem do seu corpo, gostem, né, de você mesmo, procure gostar de você mesmo, porque se você não gostar de você, você vai continuar se destruindo. O que mais a gente pode presenciar é isso, é destruição. Os jovens não procuram um ambiente saudável, uma alimentação saudável. É o que mais? É a bebida, é a droga. Né? É a droga. De medicação. É a droga. Também, Tanto faz, porque não deixa de ser um medicamento, não deixa de ser uma droga. Né? Então, o que eu desejo é que se cuidem, procurem os jovens a se cuidarem mais de si mesmo, cuidar do seu corpo,
Eu quero deixar um recado aqui que sirva para todos que estão me ouvindo. Procurem a Casa Auroras. Para mim, é um lugar ideal para você receber boas orientações. Entendeu? Eu agradeço novamente pelo convite, não é por eu estar aqui, mas já estive aqui outras vezes e eu gostei muito. E espero continuar participando. A hora que precisarem de mim, estarei aqui. Obrigado. Foi um prazer. Nossa. Eu queria só agradecer o convite, né? Eu acho que conversas como essa são fundamentais para que a gente entenda o processo de adoecimento e de envelhecimento. Né? O que o Antônio Carlos falou faz todo sentido, que o corpo ele reflete as nossas atitudes, né? E essa atitude também de procurar o farmacêutico, procurar o psicólogo, procurar o profissional de saúde adequado, ele vai contribuir para a saúde dele. Então, estou à disposição da Casa Auroras também, de quem quiser de algum auxílio, alguma dúvida, me coloco à disposição e agradeço. Obrigado. Que lindo! Nós vamos aguardar vocês aqui, certo? Bom. Também em outro momento. Agora a gente queria fazer um convite especial para todos vocês, profissionais que sejam também, assim como nós, apaixonados pela área da gerontologia, área da saúde, a caminhar conosco. A Casa Auroras, ela está abrindo aí suas portas para todos vocês. E o nosso objetivo é pensar a saúde, cuidar da saúde dentro do cotidiano, dentro de situações como essas que a gente trabalha hoje aqui, pensar, né, como que uma medicação ela pode ser melhor administrada, né, quais são os riscos da nossa relação, né, com elas, né, quando a gente faz uma automedicação, quando a gente faz uma alteração no uso de um medicamento, sem uma orientação, sem um conhecimento mais profundo. Então, esse o nosso trabalho, e é um trabalho que ele não é individual, ele é coletivo, né? É um trabalho que começou aqui com 2 psicólogas, mas que se estende a outros profissionais da saúde, se estende a um olhar e uma participação da comunidade, em especial de 60 a mais, mas não é restrito a isso, né? E aí o senhor Antônio fez uma colocação, acho que muito importante, e não dá para a gente deixar passar batido. Embora a gente trate e trabalhe com um olhar voltado para o envelhecimento, aqui a gente entende isso como um processo. Ao longo da vida. Ao né? longo da vida. E que a gente, para cuidar disso, a gente precisa ter um olhar prévio, um olhar preventivo. E isso vai desde os nossos primeiros passos, né? E o senhor falou ainda há pouco da adolescência, dos riscos que tem hoje em dia. E aí me chamou a atenção do ponto que a gente não falou, eu só vou sinalizar aqui, que é a relação entre uso de medicamento e uso de outras substâncias, como outras drogas, álcool. Isso fica para o próximo podcast. E aí a gente vai deixar esse gatilho aí para o próximo podcast. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado a vocês também. Antônio. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.